a gente começou a ver um pouco da fenomenologia, a gente viu a importância da fenomenologia para a psicologia, para as ciências de forma geral, né? Não somente para a psicologia. Porque a fenomenologia, ela trouxe grandes questionamentos que mexeram com a ciência, com todas as ciências não foram as mesmas depois dos questionamentos levantados pela fenomenologia. Começando pelo Russell, lá em 1900, com a publicação de Investigações Lógicas. Ao longo aí da primeira década e segunda década do século XX, o Russell vai evoluindo, levando para frente as suas investigações sobre a ciência, os limites da ciência, o que a ciência deveria pensar para ser verdadeiramente rigorosa e racional. Uma das críticas era preciso, então, compreender, antes de tudo, a consciência, que é a consciência que conhece o fenômeno, né? Sair da compreensão, sair da atitude naturalista ou ingênua que afirma ser possível conhecer tudo sobre os objetos, que afirma ser possível ter a verdade definitiva sobre os objetos, que a capacidade da consciência humana teria essa possibilidade, né? Isso para o Russell, então, é a atitude ou postura ingênua. A gente conhece aquilo que se apresenta a gente. Como assim se apresenta a gente? Na medida em que a gente vai conhecer aquilo que é possível que se conheça com as nossas capacidades e limitações. E aí ele vai evoluindo, então, caminhando com as suas investigações fenomenológicas, e ele vai propor a fenomenologia transcendental, que aí, então, a ideia de transcendental aí é transcender o eu pensante, o ego cognoscente do Descartes, transcender. Então, o que quer dizer assim? Eu supero momentaneamente, eu coloco em suspensão o eu pensante para que o fenômeno se revele no maior brilho possível, no máximo do seu fulgor. Nunca vai ser completo, nunca conheceremos a coisa em si, remetendo ao Kant, essa é uma ideia kantiana, a coisa em si é inacessível. Então, nunca o ser humano saberá a verdade última sobre nada. A gente sempre vai ter as limitações da nossa consciência, né, da nossa percepção, do nosso raciocínio lógico e assim por diante. E aí é preciso, então, conhecer bem como que funciona a consciência, ou, melhor dizendo, como funcionam os atos de consciência. Porque é isso. O que é o conhecimento do ser humano? O que é essa consciência que se desdobra sobre o mundo? E que convida, e que recebe o convite, aliás, dos fenômenos, para que os fenômenos se apresentam e nos convidam para que os conheçamos. Esses atos de consciência são justamente essas capacidades cognitivas ou cognoscitivas, só para diferenciar de cognitiva, tá? Nossas capacidades de conhecer o mundo. As nossas capacidades de conhecer o mundo. Que envolvem, sim, a percepção, a atenção, a memória, e aí uma série de outras capacidades, assim, que o Russell, ele descreve aí com o seu próprio linguajar, que ele descreve aí do seu próprio jeito. A questão, então, é, o Russell, num primeiro momento, viu a necessidade de nós conhecermos a fundo esses atos de consciência. Por quê? Para que eu realmente conheça o mundo, eu preciso compreender os atos de consciência. Como que eu descrevo algo que eu vejo? Então, eu preciso antes compreender como é esse ato de percepção visual. Quais suas regras, como que ele se relaciona com o mundo, como que ele abre uma forma de se relacionar com o mundo, que a percepção visual não é simplesmente, para a fenomenologia, não é simplesmente, então,
o sistema fisiológico da visão, que as células em forma de cones e bastonetes recebem a luz que entra por esse orifício, que é a pupila, a luz vai entrar, vai fazer uma inversão, então esses grupos de células vão captar os feixes de luz aqui no fundo do meu olho, e aí então através do par de nervos ópticos, vai levar para o meu sistema nervoso central, principalmente para o cérebro, para fazer, então, a interpretação dessas informações. Essa é uma explicação meramente fisiológica, que pode ter lá o seu interesse, ou neurológica, se preferir, que pode ter lá a sua importância, sim, mas uma importância talvez muito mais médica. Para uma preocupação filosófica e psicológica, ela não basta. Ela não basta. Por quê? Porque ela não diz nada da experiência humana do ver, da experiência humana do enxergar. Ela não diz nada da experiência humana do perceber. A escola de Leipzig, do Wundt, uma tentativa aí, a primeira tentativa de uma psicologia científica, então dizia que a gente percebe, vê, ouve, através da captação dos elementos mínimos. Então, que esses elementos mínimos, eles se somam, depois que eu os capto, eles se somam na minha consciência, na minha mente, talvez no meu cérebro, e aí, nessa soma, nessa junção, que eles vão produzir o objeto percebido. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui um armário muito velhinho. Então, assim, para a escola de Wundt seria algo do tipo assim, a gente veria talvez distância primeiro, veríamos volume, veríamos o formato retangular, veríamos as cores que o compõem e assim por diante. E essas unidades de informação, elas se juntariam em nossa mente e produziriam, então, o objeto percebido, que é o armário. Essa é a concepção da escola de Wundt, da psicofísica do Wundt. Vários caras criticaram o Wundt e o Russell é um deles. Todos os caras aí da fenomenologia, por sinal, porque um princípio importantíssimo da fenomenologia é: se quisermos compreender o mundo, se quisermos compreender a relação do homem com o mundo, do ser humano com o mundo, o Russell fala que precisamos voltar às coisas mesmas. Então a gente precisa deixar de lado as preconcepções que temos a respeito do mundo, e nisso o Wundt, muito doido e ousado, fala para todo mundo que ele queria recomeçar a filosofia e recomeçar as ciências do zero. Mas a questão aí dessa proposição que sacudiu as ciências, sacudiu a filosofia, foi o quê? Olha, vocês estão construindo pensar, vocês estão construindo filosofar, vocês estão construindo conhecer a partir de certas concepções equivocadas, principalmente de que nós podemos, através da razão, conhecer perfeitamente o mundo, que o nosso trabalho racional é infalível dentro do método. No caso, ele está criticando o positivismo do Comte, né? É possível a gente superar as falhas da percepção e conhecermos perfeitamente através do método, mas aí a questão que o Russell coloca só que antes da razão está a própria percepção. O Merleau-Ponty é quem vai levar isso às últimas consequências, publicando a obra modesta, que está ali em algum lugar, tentando enxergar ela, mas publicando a obra modesta chamada Fenomenologia da Percepção. Uma obra modesta de 900 páginas, né? Por quê? Porque a gente precisa, para o Merleau-Ponty, depois do Russell, a gente precisa compreender como funciona
essa primeira relação com o mundo, que é a percepção, para então entendermos o que é a razão, o que é ciência, o que é conhecer, o que é conhecimento. Voltando ali para o Russell, retornar às coisas mesmas é olhá-las com um olhar de novidade. É poético, essa fenomenologia tem umas coisas muito poéticas. É olhá-las com um olhar de novidade. Então, voltar a enxergá-las como se fosse a primeira vez que as víssemos. Isso, estou usando o olhar, mas pensa em qualquer relação que temos com as coisas e com o mundo, tá? Pode ser o ouvir também. Isso, nos desfazendo das preconcepções para olharmos com esse olhar de novidade. Para redescobrirmos o mundo, redescobrirmos a nossa relação com ele. O exemplo que eu ia dar é: você faz todo dia o mesmo caminho para ir para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola. Então, pensa no caminho da escola, alguns do trabalho, outros. Então, aquele caminho já não tem novidade nenhuma para você. Você já não observa atentamente aquele caminho como faz uma criança no banco de trás do carro, que vai assim: ô mãe, a vaca, olha mãe, a casa, né? A gente já não tem esse deslumbre com relação ao mundo. Mas se no meio do caminho houver uma coisa completamente nova, então no meio do caminho ocorreu um incidente, aí a nossa atenção, ela desperta, aí a gente fica atento de novo. Você fazendo aquele caminho todo dia, chega um ponto preocupante, por sinal, né? Principalmente depois de um dia cansativo, volta para casa dirigindo, quando chega em casa fala assim: nossa, eu nem vi fazer o caminho. Eu nem vi eu dirigindo, de tão automático que eu vim, nem lembro direito do caminho. Quando algo diferente acontece, aquilo redesperta a nossa atenção, a nossa percepção. Vamos usar essa metáfora um tanto filosoficamente, a ideia é esse redespertar da percepção, esse redespertar da atenção, do pensar, da consciência, do raciocínio mesmo. Essa é a questão de voltar-se às coisas mesmas. Voltar-se às coisas lá antes do dedo do ser humano, antes do contato que diz se aquilo tem tal nome ou é tal coisa. Nossa, mas isso é muito difícil. Claro que é muito difícil, por isso a fenomenologia se coloca como uma proposta nunca acabada, um sistema nunca terminado. Bom, todas essas questões aí nos levam à psicologia da Gestalt. Voltar às coisas mesmas ao pensar a percepção, ao pensar os processos perceptivos, é pensar em um posicionamento diferente daquele do Wundt, porque o Wundt defendia que a percepção era o quê, então, que eu falei agora há pouco? A captação de elementos mínimos para depois eu juntar eles e formar o que eu estou percebendo na minha mente. E o que a fenomenologia propõe é que, na verdade, a gente volte às coisas mesmas, tal como elas nos chegam. O cara lá no laboratório do Wundt, ele ia descrevendo, e o Wundt ia induzindo ele a descrever. Primeiro eu vejo a cor, primeiro eu vejo a forma, primeiro eu vejo a profundidade, primeiro eu vejo a distância. Mas, na verdade, as coisas chegam à nossa percepção por inteiro. Por inteiro. Então, falei do armário ali atrás, ele está chegando como uma totalidade para nós, para a visão de vocês. Ele não está chegando em forma de informações isoladas. Se eu ouço uma música, se eu olho, vejo um quadro, se eu vejo uma pessoa, então está me chegando um conjunto de informações que chegam de uma vez. Se eu paro para prestar atenção
num detalhe, vocês estão entendendo que é um segundo passo já? Aí, assim, chegou a pessoa, oi, oi. Aí eu presto atenção, sei lá porque eu presto atenção num brinco. É um segundo passo. Aquele chegar, aquela aproximação, esse gesto perceptivo, ele vem como uma totalidade. Eu não diria como uma síntese, não, porque a síntese é um trabalho racional, ele vem depois. Ele não vem, na percepção as coisas não vêm nem sintetizadas, elas vêm tal como são. Elas vêm como uma experiência que tem uma totalidade. Se eu faço uma síntese disso, isso é um trabalho posterior racional. Se eu faço uma análise disso, e a análise é dividir em partes menores, também é um trabalho posterior racional. Tanto a síntese quanto a análise são trabalhos racionais. A percepção não trabalha nem com uma coisa nem outra, vem com uma totalidade. Uma totalidade. Inclusive admitindo certas incoerências nessa totalidade. Porque a percepção também tem suas regras próprias. E aí que a gente vai entrar na psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt é uma linha teórica e ponto. Então, ela é uma linha laboratorial, digamos assim, de psicologia, que não existe mais, não se pratica mais psicologia da Gestalt, tem uma história meio acidentada, meio esquisita, inclusive de briga, de bastidores acadêmicos, mas tudo começa lá, então, tudo começa em 1912. Tá aí os 3 grandes nomes da psicologia da Gestalt. O Wolfgang Köhler, o Kurt Kofka e o Max Wertheimer, que em 1912 publicaram o texto Wertheimer, né, aí como primeiro nome, como principal, mas esses caras estavam tudo junto ali nesse rolê. Texto Estudos Experimentais de Percepção do Movimento. É aí a obra, é o texto fundador da psicologia da Gestalt. Eles pegaram um fenômeno visual muito simples e com esse fenômeno eles destruíram a teoria da percepção do Wundt, utilizando-se aí de perspectiva fenomenológica, a partir da perspectiva fenomenológica. E o que é que eles estudaram? É uma coisa chamada fenômeno. A questão é, tem alguma coisa girando? Não tem nada girando. É difícil ver num vídeo, né? Mas não tem nada girando ali. Você tem, na verdade, luzes se alternando naquele círculo. Mas a nossa percepção sempre vai enxergar como uma luz que gira. Eu sei que não tem uma luz que gira, mas a percepção sempre vai captar tal como se apresenta a coisa mesma. Tal como ela se apresenta. Toda vez que eu falar tal como se apresenta, tem que lembrar do sentido da palavra fenômeno, que é aquilo que se apresenta. A percepção pega as coisas como elas se apresentam. Eu saber que aquilo não é uma luz girando é um trabalho da razão. Eu sei, é racional isso. A percepção vai pegar daquele jeito. Exemplo simplérrimo, né? Um lápis. Que aí, então, você vai lá no teu sobrinho e fala assim, oi, o lápis tá mole, oi, o lápis tá mole. Não é o lápis tá mole. É um truque perceptivo. É um truque perceptivo muito simples. Eu sei que o lápis não tá mole. Eu sei que não tá. Mas, mesmo eu sabendo do alto dos meus 38 anos que o lápis não tá mole, a minha percepção capta essa imagem em movimento como um lápis mole. Outro exemplo de fenômeno com a luz. Luz de saída de estacionamento de condomínio.
Se as duas luzes forem da mesma cor e tiver o ritmo adequado e você estiver à distância adequada, parece uma luz que se move, mas não é, são duas luzes piscando e apagando sucessivamente. Avião em aeroporto à noite, então tem aquela luz que vai assim, parece que é uma luz que vai, que sai correndo na borda da pista. Não é, são luzes apagando, apaga uma, acende a outra, apaga uma, acende a outra, sucessivamente, em um ritmo muito rápido, de maneira que, vendo do avião, parece uma luz que corre, né? Mas, na verdade, são luzes sucessivamente apagando e acendendo. Isso é fenômeno. Uma coisa super simples, uma coisa do dia a dia, que poderia dar inúmeros exemplos. Acontece que, aí é uma questão de lógica, presta atenção. Se a nossa percepção funcionasse da forma como o Wundt a defendia que funcionava, não conseguiríamos perceber o fenômeno, ele não existiria. Ele não existiria. Por quê? Porque o fenômeno funciona assim, no instante A luz está aqui. No instante A', a luz está aqui. B', B duas linhas e assim por diante. Se a percepção pegasse os elementos mínimos para juntar depois, a gente nunca iria ter a ilusão de uma luz que se movimenta, porque a gente captaria em partes separadas, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, instante 5, instante 6, instante 7, instante 8, ad infinito. Então, nunca que seria possível formar uma totalidade. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente quisesse, por uma força da razão, encontrar uma síntese, aí sim, seria impossível. E aí, então, com esse estudo, o que os caras da Gestalt demonstram é a percepção não trabalha juntando unidades mínimas. A percepção trabalha com totalidades, o retorno às coisas mesmas que o Russell falava. Ou com gestaltes. A gente não traduz a palavra gestalt, é a tradição não traduzi-la, porque é uma palavra com muitos sentidos. Gestalt quer dizer totalidade, ou boa forma, né? Boa forma de fit, não. Boa forma, a melhor forma, a forma mais agradável, a forma mais completa, né? Algo que tem coesão, que está fechadinho, que tem uma completude. É isso que é Gestalt. Gestalt, inclusive, é um conceito que todas as linhas da psicologia utilizam. Todas. A psicologia da Gestalt levantou uma série de questões, as quais foram importantes para todas as linhas da psicologia. É tipo uma ilusão de óptica. Então, a fenomenologia, principalmente depois aí, com a Gestalt, com o Merleau-Ponty, não gostam desse termo aí, ilusão de óptica. Por quê? Porque se trata do funcionamento da percepção. Então, não é que você está enganando a ótica, você está enganando a percepção. É que a percepção funciona desse jeito. A percepção funciona com totalidades. Então, essas totalidades têm suas regras. Essas totalidades têm seu jeito de se apresentarem a nós e a percepção tem a sua forma de apreendê-las. A questão aí é que é assim que a gente percebe. Essa que é a questão. É assim que a gente percebe. E a percepção, ela não é meramente receber informações, repito isso. Ela é a nossa própria forma de se relacionar com o mundo. É claro que, para algumas finalidades, a gente vai precisar ir além da percepção e utilizar a razão, né, para ver que a percepção aí está equivocada, por causa de outras finalidades, como, por exemplo, finalidades técnicas. Porém, não é nem a questão de ser ilusão, não é nem a questão de ser verdade também, a questão é
a percepção funciona dessa forma. E a partir dessa compreensão, a gente tem uma série de consequências que a gente nunca vai conseguir, então, se desvencilhar do fato de que nossa relação com o mundo é com totalidades, não com fragmentos e coisas separadas. A análise, a separação em fragmentos, é um trabalho posterior da razão. O nosso contato com o mundo, ele é sempre através de totalidades, não de coisas parciais. Isso tem uma consequência filosófica, inclusive, muito grande. Para a psicologia da Gestalt, os fenômenos humanos, eles têm que ser observados da forma como se apresentam, que é o que a fenomenologia fala, como fenômenos, da forma que se apresentam. E não a partir, então, de um sistema de compreensão do ser humano pré-concebido, metafísico, por exemplo, não a partir também de tentar sempre reduzir o ser humano a elementos mínimos, mas a questão é tal como ele se apresenta. Qualquer dimensão do comportamento humano, qualquer dimensão da ação humana precisa ser compreendida tal como ela é, tal como ela se dá. E não a partir de preconcepções. Ah, mas isso é óbvio, mas isso é tão difícil. É difícil, bem difícil, né? Porque a gente se desvencilhar de nossas preconcepções dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí, muitas vezes, aquilo que está chegando a nós, algo que a gente está percebendo, algo com o qual a gente está se relacionando, uma situação dada que chega a nós, por mais que seja plenamente óbvio que a situação se configura de uma determinada forma, as minhas preconcepções podem ser tão fortes que eu não consigo enxergar esse óbvio. Eu não consigo enxergar o que realmente está acontecendo ali. As consequências das descobertas da psicologia da Gestalt foram para muito além dos estudos sobre percepção. A maioria dos caras da Gestalt continuaram ali nas questões da percepção, eles estavam ali no eixo Império Austro-Húngaro-Alemanha. Depois da Segunda Guerra na Áustria, aí, evidentemente, já não existia mais o Império Austro-Húngaro, né? Mas aí eles migram para os Estados Unidos naquela leva de pensadores e cientistas que fugiram da perseguição nazista e foram acolhidos nos Estados Unidos, e lá receberam grana, receberam condições para realizar as suas pesquisas em muitas áreas, não só na percepção. A gente tem uma injustiça histórica difícil de corrigir, tem aí tentativas tímidas, que acontece que as pesquisas dos gestaltistas, como falam, mas não confundam com gestalt terapia, muitas das coisas que eles pesquisaram ficaram assim nos arquivos das universidades, não vieram a público, ou vieram a público só em publicações ultra especializadas, aquelas que ninguém lê. Não foram traduzidas para fora dos Estados Unidos, não é? Então, a gente sabe que tem um legado muito grande da psicologia da Gestalt, e a gente conhece aí 1% de tudo que foi produzido. Isso que eu estou colocando aqui para a gente é só o começo. Mas a psicologia da Gestalt tem muita coisa na área da aprendizagem, na área da psicologia social. A psicologia social começa com a Gestalt. A psicologia social começa com a Gestalt. Justamente por essa ideia de que era preciso, para compreender o ser humano, é preciso, é indispensável sair do laboratório. Conhecer o ser humano em condições laboratoriais é colocá-lo em uma situação artificial, em uma situação reducionista até. Para conhecê-lo mesmo, então, é preciso ir além dessa redução, ou talvez ir aquém dessa redução.
É com o Kurt Lewin que surge a psicologia social, que ele vai falar que os grupos humanos devem ser compreendidos como totalidades. E o comportamento dos indivíduos em um grupo não é meramente a soma dos seus comportamentos individuais. O comportamento de um grupo não é meramente a soma do comportamento dos indivíduos. Porque os indivíduos dentro do grupo, eles não se comportam da mesma forma como se comportam fora do grupo. O grupo é uma totalidade à parte, com regras próprias, com uma dinâmica de funcionamento própria. E as pessoas se comportam dentro do grupo conforme as regras inerentes ali daquele grupo, né? Eu me embananei aqui por quê? Porque tem a famosa lei, regra da Gestalt, que é a soma das partes não é a mesma coisa do que o todo. Ou o todo não se reduz à soma das partes. O que isso quer dizer? Mesmo no objeto percebido, mesmo como o grupo, que eu já entrei nessa questão, mesmo uma personalidade de um indivíduo, ela não é possível compreendê-la se a gente ficar preso às partes separadamente. A gente precisa compreender como uma totalidade. Uma peça de um carro não é o carro. É óbvio, professor. Mas meramente eu juntar todas as peças de um carro não dá um carro também. E se, por acaso, a gente pegar essas peças e montar o carro, você corre o risco de não ser um carro ainda. De não dar certo, essa tranqueira não funcionar. Você é uma pessoa estourada. E aí, as pessoas, talvez pelas suas impaciências, as pessoas, talvez pelos seus preconceitos, ou por conveniência mesmo, reduzem você a essa característica. Quando o que nós somos é uma totalidade, em que isso é só mais um elemento. Aí a pessoa vai numa psicoterapia, né, presa, preocupadíssima com esse elemento. Eu sou uma pessoa estourada. E só fica girando em torno daquilo, o pensamento dela, os sentimentos também. O campo existencial da pessoa fica girando em torno disso, fica gravitando em torno dessa questão. E ela precisa voltar a enxergar a totalidade que ela é. Que sempre vai ser uma totalidade incompleta. Né? Lembrando que é impossível conhecer-se a coisa em si. Então, conhecer tudo de si mesmo, ou do mundo, ou do outro, ou de qualquer objeto percebido, conhecer tudo sempre será impossível. Então, o que a gente faz é conhecer da melhor forma possível essa totalidade. Isso é até uma regra da percepção. A percepção é limitada. A percepção é limitada. Então, nosso conhecimento de qualquer coisa vai ser limitado também. Mas o fato da gente sair do reducionismo, de compreender as coisas apenas a partir de um elemento ou de alguns elementos, e olhar o todo, já nos dá uma outra compreensão das coisas. Ao longo da sua existência, a escola da Gestalt, ou psicologia da Gestalt, proporcionou uma outra compreensão da percepção, da aprendizagem, dos processos mentais de forma geral. Alguns caras levaram isso para outras consequências, como eu falei do Kurt Lewin, a psicologia social, muito importante essa compreensão. Nós, em grupo, não nos comportamos da mesma maneira como nos comportamos fora do grupo, seja lá qual grupo for. Nós, em um contexto, agimos e reagimos conforme aquele contexto, às vezes, de uma maneira tão distinta como a gente reage em outros contextos, mas tão distinta que a gente chega a estranhar-se. Mas por quê? O contexto é uma totalidade. O
contexto é uma totalidade com suas regras próprias, e se eu, indivíduo, entro naquele contexto e não me encaixo nas regras próprias, imanentes, inerentes àquele contexto, é possível até que aquele contexto me expulse, que eu seja expelido, eu não vou me sentir bem, eu não vou me encaixar, eu estou por fora daqui. Eu não estou aí entrando em sintonia com esse contexto. Eu separei um poema do João Cabral de Melo Neto, mais conhecido por escrever Morte e Vida Severina, mas o que eu vou ler não tem nada a ver com Morte e Vida Severina, tá? Ele escrevia muito sobre artes plásticas, sobre pintura, principalmente, né? Ele fazia uma relação muito interessante entre poesia e a pintura. E aí, então, vou ler um trecho inicial aqui, de uma obra dele chamada Serial. E está aqui, Escritos com o Corpo. Eu achei muito interessante, eu acho que tem a ver com a Gestalt, assim, essa compreensão do todo, provavelmente tenha propositalmente, considerando o gênio que o cara era, né? Ela tem tal composição e bem entramada sintaxe que só se pode apreendê-la em conjunto, nunca em detalhe. Não se vê nenhum termo nela em que a atenção mais se retarde e que, por mais significante, possua exclusivo sua chave. Nem é possível dividi-la como a uma sentença em partes, menos do que nela é sentido se conseguir uma paráfrase. E assim como apenas completa ela é capaz de revelar-se, apenas um corpo completo tem de apreendê-la faculdade. Apenas um corpo completo e sem dividir-se em análise será capaz do corpo a corpo necessário a quem, sem desfalque, queira prender todos os temas que pode haver no corpo frase, que ela, ainda sem se decompor, revela então em intensidade. Eu achei lindo isso aqui, acho lindo isso aqui. Falando então, esse contato com o corpo tem que ser em totalidade. Conhecer alguém, dispor-se a estar com alguém tem que ser em totalidade, nunca em partes, né? E que a ideia aqui também, então, dessa gestalt, dessa totalidade, não é? A compreensão do humano deve considerar, em primeiro lugar, a totalidade. Os outros trabalhos racionais, como a análise e a síntese, são necessários para certas finalidades, mas pensando aqui com nós, com a gente aqui da psicologia, é muito importante essa compreensão da totalidade, né? Como que, devido às exigências da vida, do modelo de sociedade em que a gente vive, a gente vai se fragmentando e perde essa consciência de totalidade de si. Vida profissional, vida amorosa, a isso, aquilo outro, manhã, tarde, noite, fim de semana, durante a semana, dias úteis, dias de feriado. A gente se fragmenta muito e perde uma concepção, perde uma compreensão, inclusive a totalidade continua se apresentando a nós, mas a gente vai obliterando a percepção, né? A gente vai, então, deixando que essa perspectiva fragmentária da vida, ela faça com que a gente tenha uma percepção sobre nós mesmos pela metade, como se tivesse, assim, um véu, como se algo estivesse impedindo de eu enxergar completamente essa totalidade. Isso é muito importante para Gestalt terapia, por exemplo, outras linhas de psicologia que trabalharam isso. Gestalt terapia não se confunde com psicologia da Gestalt. Então, a psicologia da Gestalt é essa dos caras lá de pesquisa de laboratório, quando o último deles faleceu, que foi aí nos anos 60,
aí a psicologia da Gestalt extinguiu-se. O que veio de questionamentos a partir da psicologia da Gestalt é que são elas, né, porque são várias teorias, uma delas é a Gestalt terapia, tá? Do Fritz Perls. É um nome horroroso de falar, gente. Tem um R e um L. É que nem o Russell, não sei como é que é. Russell, Perls, enfim. O Fritz Perls, ele é o criador da Gestalt terapia. Então, assim, e ele mesmo fala, não, que ele não era da psicologia da Gestalt, mas ele toma elementos da psicologia da Gestalt, toma elementos da fenomenologia, depois vai tomar também até do existencialismo, e tem essa linha peculiar de psicologia, que é a Gestalt terapia, que vai trabalhar essas noções da psicologia da Gestalt de forma terapêutica, né, para a psicoterapia. Quem tiver curiosidade, tem filmagens de atendimento do Perls nos anos 60. É massa, é intenso. E alguns princípios da psicologia da Gestalt vão estar presentes também no psicodrama, em outras linhas aí, e de forma geral essa ideia da necessidade de uma totalidade para a compreensão do ser humano, ela é uma ideia muito importante para qualquer linha de psicologia. Então você vai estar lá estudando um texto de psicanálise, você vai trombar com esse termo Gestalt lá presente, por exemplo, né? Aí tem aquela figura, aquela ilustração do princípio figura e fundo, que é bem conhecida, vou colocar aqui. Tem vários princípios da Gestalt, não vamos entrar neles, é uma penca mesmo de princípios. Falar desse que talvez seja o mais famoso, que é o princípio da figura e fundo. Tem gente que vai ver uma taça, ou um pé de mesas, dependendo do referencial de cada um. E tem gente que vai ver dois perfis. E aí, quem já sabe qual é que é dessa figura, que ela é propositalmente ambígua, sabe que as duas ilustrações são possíveis, que ela foi pensada dessa forma. A questão aqui é, você só vê ou um ou o outro. Esse é o pulo do gato, tá? Enxergar os dois ao mesmo tempo, ou os dois perfis, ou o cálice, ou o pé de mesa, é impossível. Por quê? Porque é uma regra de percepção. A gente percebe as coisas separando-as em figura e fundo, ou base e objeto. Figura é o que fica em primeiro plano, fazendo contraste com o fundo, que é o que fica em segundo plano. Então, se eu me atento para o cálice, os perfis vão ficar em segundo plano. Então, eu vou me atentar para o cálice e não vou ver os perfis. O cálice vai ser figura, os perfis serão fundo. Se eu inverter, eu ficar atento para os perfis serão figura, o cálice vai ser o fundo. Ou, se você já está muito acostumado a ver essa figura, como eu, a percepção fica doidamente mudando de um para o outro, mas nunca vai enxergar simultaneamente. Então, duas pessoas beijando uma taça não rola, porque essa ilustração foi pensada de propósito. E como ela tem um contraste muito grande de cor, preto e branco, se ela tivesse gradações de cor, tons de cinza, a gente conseguiria ver duas pessoas beijando uma taça. Como ela é preto no branco, propositalmente, a visão fica fazendo isso aqui, ó. Fica as duas pessoas, a taça, as duas pessoas, a taça. É impossível, uma lei da percepção isso, é impossível a gente fixar na figura e no fundo simultaneamente. Então, por exemplo, a visão jamais vai fazer o que a minha câmera está fazendo para vocês, tá? Então, a minha câmera pega aqui, ó, cadê? Tô com a minha miniatura aqui, a câmera pega eu e o que está no fundo simultaneamente. Eu teria que mexer em alguma configuração para desfocar o fundo
até tem a configuração, mas ele desfoca muito, não serve para o nosso exemplo aqui. Mas a sua visão está fazendo esse trampo. Talvez na maior parte do tempo, não tenho certeza, mas vamos acreditar nisso. A figura sou eu falando com vocês. O que está no fundo é fundo, fica em segundo plano, perde a nitidez, o que está em segundo plano. E a nitidez maior da percepção visual fica comigo, que estou em primeiro plano. Mas aí eu falo isso, então falei lá do meu livro, falei lá da minha estante, em algum exemplo aqui hoje. E aí então você desvia o seu olhar para o fundo. Aí perde o foco em mim, eu passo a ser fundo, e a estante passa a ser figura. Massa, né? O mais legal é trabalhar esse princípio em outras finalidades várias que as outras linhas de psicologia fizeram. Né? O psicodrama, por exemplo, onde você tem a situação que você está vivendo é figura. É uma preocupação, uma preocupação. Preocupação. Ela é a figura. E tudo mais é fundo. Porque você está com essa preocupação. Aí a psicoterapia pode vir e fazer assim. E se a gente inverter por um instante? Pega a preocupação e deixa de fundo, e agora bota outra coisa de figura. Então vá lá. Então vamos tirar de figura essa preocupação e colocar uma coisa agradável que aconteceu no seu dia. Não aconteceu nada de agradável no seu dia. Não, vamos fazer esse exercício, vamos mexer nisso. Eu tomei um café excelente na padaria. Então a gente tirou aqui a preocupação do papel de figura, da posição de figura, e colocou-a de fundo, e outra coisa assumiu a posição de figura. Psicodrama e a Gestalt terapia utilizam isso basicamente para a gente enxergar a nossa vida de outras perspectivas, mas é mais profundo do que isso. Se a gente não desloca a posição com a qual a gente percebe a própria vida, é muito difícil a gente enxergar a vida como uma totalidade. Tá tudo ruim, tá tudo desabando, minha vida, né? Tá desmoronando minha vida. Por quê? Porque acabou um relacionamento. Então é uma preocupação legítima, né? Que tá aqui de figura, mas tudo mais, como é que tá? Não, tudo mais, eu tô com um emprego razoável, né? No momento difícil desse eu tenho um emprego, poxa, né? Minha família tá bem, tô com saúde. Né? Então, aquilo que estava de figura deslocou-se para o fundo e você começa a enxergar outras coisas. Até que não tá tão ruim a vida assim, né? Mas eu falando dessa forma, não é para ficar nessa coisa moralista do tipo, para de chorar. Não é isso, gente. A pessoa tá chorando por alguma perda, por alguma coisa, deixa chorar. É uma questão muito mais complexa de você perceber outras dimensões da sua vida. Né? Perceber outras dimensões da sua vida. A gente fica lá na psicoterapia, queixando. Né? Reclama. Aí reclama da mesma coisa várias vezes. Reclama da mesma coisa várias vezes. Até que chega um momento que não tem mais o que falar da mesma reclamação. Então vamos mudar de assunto. Então vamos falar de outra coisa. O movimento, então, é uma consequência existencial até. Por quê? Volta lá no Merleau-Ponty. A percepção é a membrana de contato entre o eu e o mundo. Ela é esse ponto da consciência em que fica até difícil distinguir o eu e o mundo, porque é esse contato mais cru, mais da chegada do mundo enquanto uma totalidade. Se eu separo as informações, aí já não é mais percepção, aí já é outro serviço de outras funções mentais, de outros atos de consciência. Não coloca outras questões para baixo do tapete. Eu só, por algum momento, por algum tempo, eu vou mudar a perspectiva que eu estou vendo as coisas. Eu vou mudar o que está me preocupando mais para pensar em outras coisas. Então, não é colocar debaixo do tapete, é só olhar de outras perspectivas.
estudar, aprendizagem, por exemplo. Você está quebrando a cabeça com uma pergunta, com um problema aqui, com uma questão. Quebrando a cabeça, e aquilo não anda, não vai para frente. Então você se afasta um pouco. Inclusive, literalmente, né, nessa fase online, trabalhando na frente desse treco aqui, desse totem aqui. E se afastar literalmente, né? Sai de perto, esfria a cabeça. Quem gosta de fumar um cigarro, vai fumar um cigarro, né? Vai tomar um café, vai andar, vai olhar para o céu, vai falar com o gato, sei lá. E aí depois volta. Então você tirou de figura aquela preocupação, aquele problema que estava tentando resolver e pensou em outras coisas. Então a sua mente descansou da preocupação com esse objeto, voltou-se a outros. E quando você volta para ele, parece que você volta descansado, com frescor, uma outra perspectiva. Mas é claro que quando a gente está falando de coisas complexas, aí, como eu falei da Gestalt terapia e do psicodrama, vai ter técnica, inclusive, para isso. Vai ter meios de se fazer esse deslocamento que permita eu enxergar outras coisas. Não quero adiantar muito. Semana que vem a gente vai falar de psicodrama. A dificuldade aqui é porque a gente está partindo sempre da compreensão de totalidades e devido à forma como a gente é educado, isso é novidade. Isso é tudo muito novo. Né? A gente tem que se atentar para a forma como a gente está percebendo as coisas, mais do que para a forma como estamos acostumados a pensar as coisas. Tudo que diz respeito ao ser humano, sua relação com o mundo e consigo mesmo, é através dessas totalidades, de um conjunto, de uma gestalt. É um exercício, inclusive, a gente voltar a dar atenção para a forma como a gente percebe as coisas. E, consequentemente, como a gente as vive. Como a gente vive nossa relação com o mundo, como a gente vive a relação consigo mesmo. Ou, por exemplo, né, que está presente no pensamento da ansiedade, no pensamento do ansioso? O que virá, o que vai acontecer e a tentativa de controlar o mundo, né? Então fica sempre assim, o que virá. E aí a gente desloca então para o que tem agora, não o que virá, né? Que essa preocupação com o que virá, ela é inerente, não tem como a gente desligá-la completamente, né? Tô aqui preocupado que depois eu tenho que fazer atividade, tô aqui preocupado que depois vou fazer janta, tô aqui preocupado que depois vou dar ração pro gato. Mas por um momento a gente se desligar dessas preocupações legítimas, essas preocupações cotidianas legítimas, mas eu puder atentar-me para a totalidade do momento único e irrepetível a qual eu vivo aqui e agora, né? Então eu volto a me conectar com esse caminhão de informações que está chegando, com essas informações que são do meu próprio corpo, essa relação com o meu mundo. Isso é bem Gestalt terapia, por sinal. Interessante se falar do budismo, pregar a filosofia do momento presente. O Perls fez muitas leituras, muito diálogo ali com o budismo, com o taoísmo, talvez mais. Eu não conheço tanto para dizer, mas eu sei que ele fez esse diálogo com o budismo, com o taoísmo. E aí é uma técnica muito interessante, simplérrima, mas eu gosto tanto. Ao final da sessão terapêutica, eu não trabalho com Gestalt terapia, trabalho com fenomenologia, mas é tudo prima, né? Umas linhas teóricas são todas primas aí. Eu acho muito interessante ao final da sessão perguntar assim: como você se sente agora? Então a pessoa falou lá a sessão inteira, desabafou, sei lá, desabafou ou não desabafou também. Enfim, como você se sente agora? Depois de ter tido contato com essas questões que você trouxe no atendimento, depois de você ter pensado nisso tudo, sentido, revivido tanta coisa. Como você se sente agora? Porque aí volta, então eu fui lá no passado, ou fui lá no presente, né?
nas projeções que eu tenho para o futuro, nas fantasias que eu tenho, ou nas marcas do meu passado, deixa-me de volta. Então tá, você já falou de tudo isso. Como você se sente agora? Depois de falar tudo isso, eu me sinto em reconexão com aquilo que está vivendo. É uma brisa, gente, de psicologia, cara. Psicologia é isso. É isso.